dessas crianças. Agora. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, pela vida de cada criança, desse sábado, Senhor, desse momento de paz, de alegria, e que nós possamos aprender, Senhor, com a vida de Jacó, que as cores sejam o significado da tua presença em nossas vidas, a paz, o amor, a harmonia, e que tu possas, Senhor, cada dia mais fortalecer, Senhor, essa geração, fortalecer, Senhor, essa vida de cada uma dessas crianças, Senhor, que vai ouvir hoje e que ainda vão ouvir, Senhor, no decorrer dessa semana. Eu quero te agradecer, Pai, muito obrigada por esse ministério, pela vida da nossa pastora Andréia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Então, nós estamos falando sobre o livro de Gênesis, né? A gente já falou algumas histórias. Quem lembra de alguma história que a gente falou do livro de Gênesis? Quem lembra? Uma história que nós falamos do livro de Gênesis. Lembra, Azaf e a Mária? Lembram de alguma história? Pode ser qualquer uma. Fala aí pra tia Andréa. Pode abrir e falar. Moisés. Moisés? Não, a gente falou sobre Moisés, Azaf, em Gênesis? Não. Uma história que nós falamos de Gênesis. Qual foi a história que nós falamos a semana passada? Quem lembra? A Mária não estava semana passada. Mas lembra, a Mária, de alguma história do livro de Gênesis? Qualquer uma. Não. Da arca de. Né? Arca de Noé. Não é? Isso, da Arca de Noé. Quer ver outra história que tem no livro de Gênesis? A Torre de Babel. Babel. Tá vendo que vocês sabem as histórias que tem no livro de Gênesis? Qual é a primeira história que tem no livro de Gênesis quando Deus faz o quê? Cria o. Mundo. Adão e Isso, Eva. isso, muito bem, que cria Adão e Eva, os animais, né? Então, são as histórias que estão escritas na Bíblia. E hoje nós vamos falar, continuar falando, na verdade, né, de Jacó. E aí eu trouxe esse textozinho que diz assim: o plano perfeito de Deus, a história de Jacó e seus filhos. E hoje nós vamos passear nessa grande aventura de fé, promessas e também, sabe o quê? Perdão. Porque o perdão, ele é essencial para a nossa vida, certo? Quando um coleguinha faz algo com a gente que a gente não gosta, ou pisa no nosso pé, ou vamos supor, pega a nossa borracha, arrisca, aí a gente vai ficar o quê? Chateado, né? Ninguém quer perder seu material, ninguém quer ser machucado. Mas o que que a gente tem que fazer? Temos que perdoar. E isso é o que Deus nos ensina. E a história de Jacó vai também nos ensinar sobre isso. Fé, que nós precisamos crer em Deus, das promessas, as promessas que Deus tem para as nossas vidas e também o perdão, certo? Vamos lá. Olha só o que nós vamos aprender hoje. Onde nós estamos na história? Lembram de Abraão? Sim, faz assim com a cabeça. Sim ou não? Sim. Então, Abraão é conhecido como o pai na fé. E ele foi chamado. Deus fez a promessa a Abraão. Então, a promessa de Deus passou de Abraão. Quem lembra o nome do filho de Abraão? Pode falar quem souber. Isaac. Isaac. Isso mesmo, Isaac. E
depois de Isaac, quem lembra o nome do filho de Isaac, que a gente está falando hoje? Esaú, Esaú e Jacó. E Jacó. Só que a promessa de Deus passou ó, de Abraão para Isaac e depois para Jacó. Só que o Senhor trocou o nome de Jacó e passou a chamá-lo de Israel. E ele está bem velhinho. E sabe onde ele mora? Ele estava morando no Egito com seu filho José. E ele precisava passar a bênção de Deus para a próxima geração antes dele ir morar no céu. Agora vocês lembram como foi que José foi parar lá no Egito? Quem lembra? Pode falar, por favor. Os irmãos, ele cansaram de cansaram dele e jogaram no poço e venderam. Exatamente isso, Azaf. José foi parar no Egito porque os seus irmãos o venderam. E então, lembra que. Vocês estão vendo. Deixa eu confirmar. Vocês estão vendo a imagem da arvorezinha com a foto com a luneta de Jacó? Tá vendo? Ah, certo. Então vamos lá. Vamos para a próxima imagem agora. Só que aí, quando José estava lá no Egito, que ele interpretou o sonho do faraó, todo mundo lembra, né? Que ele interpretou o sonho, se tornou governador, e então teve todo aquele tempo de fome na terra. E aí o que aconteceu? Os irmãos de Jacó, de José, perdão, foram lá para o Egito para pegar o alimento, né? Para comprar o alimento no Egito, porque só no Egito tinha alimento. Não tinha alimento em toda a terra. Aí então, o que que acontece? José reconheceu seus irmãos e foi dessa forma que Jacó foi parar lá no Egito. Quando é, José perdoou seus irmãos, né? Então, ele mandou que trouxesse o seu pai para cá. E no Egito, José teve dois filhos. E lembra que eu disse no início que Jacó estava bem velhinho? Lembram que Jacó estava bem velhinho? Olha ele aí sentado na cama, recebendo a visita, que era uma visita muito especial. A visita de José e seus dois filhos. José teve dois filhos. Um, que era o mais velho, se chamava Manassés. E o mais novo se chamava Efraim. E Jacó, lembra que eu disse que ele já estava bem velhinho e já estava para ir morar no céu? E então ele precisava abençoar seus filhos. Quem lembra quantos filhos Jacó teve? Eram 8? Era um só ou eram 12 filhos? 12 filhos. Isso mesmo, 12 filhos, Asaf. Jacó tinha 12 filhos. Só que então, olha o que está escrito aqui. Jacó, ele adota os netos como se fossem seus próprios filhos, garantindo que eles também iriam fazer parte da grande promessa de Deus. A grande promessa de Deus foi o quê? Que o Senhor daria a Abraão, né? Daria a Abraão uma terra. Lembram disso? Que a promessa de Abraão foi essa, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, né? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando Jacó abençoa os filhos de José, é para que eles também façam parte dessa promessa. E naquela época, os pais, antes de morrer, eles tinham que abençoar os seus filhos. Cada filho recebia uma bênção. Só que o filho mais velho, que é conhecido como o primogênito, ele tinha que receber a maior bênção.
Lembram da história de Jacó? Que ele, ó, usurpou, roubou a bênção de Esaú? Que Esaú era o mais velho, né? E Jacó, ó, usurpou a bênção de Esaú. Então, só que na hora de Jacó abençoar os filhos de José, ele, ó, trocou as mãos. Aí tá dizendo aqui, mãos cruzadas. Por quê? Porque Deus, ele faz as coisas do seu jeito. A lógica seria o quê? Jacó abençoar primeiro quem? Manassés. E depois abençoar Efraim. Só que não foi isso que Jacó fez. Na hora de abençoar, o Senhor, ó, escolheu, trocou as mãos. Porque Deus, ele não olha para a idade ou para o tamanho. Deus, Asaf, não vai olhar para o seu tamanho. Deus, Amária, não vai olhar para o seu tamanho. O Senhor, quando Ele quer usar, Ele não vai olhar para o tamanho de ninguém. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um jovem, um velhinho, não importa. Deus, quando Ele quer, quando Ele escolhe, quando Ele quer fazer a vontade dEle, não importa o tamanho, certo? E então aqui foi justamente isso. Na hora de abençoar, Jacó cruzou as mãos, cruzou os braços de propósito. Mas não foi propósito dele, foi propósito, ó, do Senhor. E isso nos ensina que o amor e as escolhas de Deus, ó, não seguem as regras humanas. Ele Uhum. derrama a sua graça sobre quem ele quer. Uhum. E para a gente continuar, ali, antes, né, de Jacó ali deitado na cama, tá vendo o Jacó deitadinho na cama ali? E ao redor dele está quem? Quem está ao redor de Jacó ali naquela cama? Quem pode me dizer isso? Quem está ao redor de Jacó? Quem será que está ali ao redor de Jacó? Os seus filhos. Exatamente, os seus filhos. E aqui a gente está chamando de, ó, a grande reunião da família. Por quê? Antes de morrer, Jacó chamou os seus 12 filhos bem pertinho dele. Só que ele não vai contar histórias inventadas, não. E nem fazer nenhuma mágica, e nem se lamentar, nem contar dos seus problemas, nem da sua vida. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi declarar as promessas de Deus e revelar o futuro de cada tribo. E agora eu quero fazer uma pergunta para Azaf e para Mária. Quando você crescer, Azaf, o que você quer ser? Que profissão você quer seguir? Veterinário e Veterinário, médico. médico veterinário ou veterinário e médico? Dois. Os dois? Ah, muito bem. Então, ó, vamos abençoar, porque Azaf vai ser médico e veterinário. Em nome de Jesus. Agora, Mária. E você, Amária? Quando você crescer, o que é que você quer ser? O que é que você quer? Quer trabalhar em quê? Diz aí para mim, por favor. Cara da mãe dela. Escritora. Escritora! Oh, que bênção! Que Jesus abençoe. Nós vamos. Aqui, só aqui, nós já temos um médico, um veterinário e uma escritora. Oh, que bênção, né, irmãs? Que maravilha! Glória a Deus. Então, assim, quando Jacó reuniu seus filhos, o Senhor também tinha uma bênção para cada um deles. E o Senhor, eu quero dizer para vocês que Ele, né, quando a gente se agrada do Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. Então, que Asaf, a Mari, as crianças que vão assistir, que possam se agradar do Senhor e o Senhor possa conceder o desejo do coração de cada um de vocês.
Amém? E vamos continuar a história. Aí, olha só, nós vamos falar sobre a galeria dos irmãos. Jacó teve 12 filhos, certo? E cada filho, quando a gente vai lendo a história da Bíblia, vai representar uma tribo. E cada tribo recebeu uma bênção. Por quê? Porque Jacó abençoou todos os seus filhos, certo? Ruben era o primeiro filho, era o primogênito. Nós não vamos falar sobre todas as tribos. Nós vamos falar somente sobre os nomes, certo? E na próxima semana nós vamos falar sobre as bênçãos dele. Para quê? Para que não fique muita informação para a gente, certo? Então, vocês vão, na próxima semana, eu vou perguntar, tarefa de casa. Eu vou perguntar os nomes dos filhos de Jacó. Ah, tia, é muito difícil, eu não vou lembrar. Pelo menos, ó, três nomes, certo? Combinado? A Zaf, a Mari, as crianças que vão assistir depois, ó, três nomes. Então vamos lá, ó. Ruben era o primogênito. Depois tinha, ó, Simeão e Levi. Tinha Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Benjamim, Naphtali e Judá. Só que aqui eu vou deixar para depois. Então vamos lá. Cada filho de Jacó, perdão, cada filho de Jacó recebeu uma bênção, certo? Todos eles foram abençoados, tá bom? Agora, como eu falei, no início, Asaf, ele preparou um louvor para cantar com a gente hoje, certo? Então, ele vai louvar agora. E na próxima semana, se a Mária quiser também louvar, ou qualquer criança que sentir, eu quero cantar um louvor, ó, pode trazer que a gente louva aqui todo mundo junto, certo? Asaf pode louvar agora, Asaf, por favor. Eu Interromper sou um aqui. grande pescador, não sei aonde tô, mas aves tem uma luz que brilha lá no norte. Mas aves tem uma luz que brilha lá no norte. Recebi um convite pra mudar a minha vida, mas o meu coração ainda resistia. E uma grande onda veio na balão. Não sei, não sei pra onde ir. Perdido eu estou. Eu sou um grande pescador. Oh, 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 oh. Não sei aonde tô, mas avistei uma luz que brilha lá no norte. Luz que brilha lá no norte. Nessa, decidi abrir a Bíblia. Por casa encontrei a passagem de Paulo e Silas. Que ao Senhor. Errei. Eu sou um grande pescador. Oh, oh. Busco almas pro Senhor. A luz do meu Jesus que brilha lá no norte. Luz do meu Jesus que brilha lá no norte. 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 Meu filho, a partir de hoje você não pescará peixes, mas sim almas para Deus. Eu sou um grande pescador. Oh, oh, oh. A luz do meu Jesus que brilha lá no norte. A luz do meu Jesus que brilha lá no norte. Lá no norte. Lá no norte. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, Azaf, falando essa musiquinha, falando, né, que nós somos um grande pescador, né? Um pescador de almas. Que vocês sejam pescadores de alma. Amém? Olha só, na próxima semana
nós vamos dar continuidade aos filhos de Jacó. Vamos conhecer quais foram as bênçãos que o Senhor, ó, derramou sobre cada uma, sobre a bênção que o pai ali, ó, foi dando uma bênção para Rubem, para Simeão. Ó, tô falando o nome de novo, hein? Vamos lá, ó, gravar, certo? Abençoou Levi, abençoou Aser, Gade, certo? Os filhos de José, Manassés, Efraim, Judá, certo? Então, na próxima semana, nós voltamos, em nome de Jesus, para conhecer mais um pouquinho da palavra do Senhor, certo? Vamos orar? Vamos, fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Papai do Céu por esse dia. Amém? Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse dia. Te agradecer pela vida do Azaf, a vida da Mária, a vida das crianças, ó Deus, que vão assistir depois, que não puderam estar conosco nesta manhã, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los, Senhor. Deus, que a história de Jacó, Senhor, que nós temos aprendido, uma história de fé, de perseverança, de promessas, ó Deus, cumpridas sobre a vida de Jacó, sobre a vida dos seus filhos, Senhor. Sejam também, ó Deus, uma caminhada e uma trajetória nas vidas de cada criança, Senhor. Que eles tenham fé, perseverança, que eles saibam perdoar e que eles caminhem, Senhor, no teu propósito. Em nome de Jesus. Abençoa a vida da tia Raquel, abençoa a vida da profeta Louise, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada família, Senhor, de cada criança. Nos dá uma semana, um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Todos dizem amém, 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 ó. Beijinho no coração de vocês. Muito obrigada. Tchauzinho, shalom, shalom.